Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do nosso curso, Preparando Professores e Pregadores para o Reino de Deus. Nossa intenção, neste momento, será abordar a questão de que os professores e pregadores não são chamados para inventar a roda, mas para fazê-la girar. E também nós vamos olhar Jesus como um modelo ideal de bom professor ou pregador. Jesus é o nosso mestre por excelência. Então, nada mais justo do que olhar para ele, as atitudes dele e dele extrair as condições necessárias para usarmos com os nossos alunos e com os nossos ouvintes. Então, eu quero tratar com vocês dois temas, dois textos bíblicos nesse momento. O primeiro deles se encontra em Mateus, capítulo 9, verso 35 e 36. Assim diz o texto sagrado. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então nós vamos olhar para esse texto e buscar algumas referências necessárias para que nós possamos, como professores e pregadores, olhar para o nosso povo com um outro olho, com outro ponto de vista. Vocês observam no texto que Jesus fazia duas coisas distintas: ensinar e pregar. Então nós temos ali no próprio verso 9, dizendo, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então são duas coisas distintas. Elas não se confundem, elas não se misturam. Ensinar é quando você senta para justamente transferir o conhecimento que você tem para outra pessoa. Você vai usar um livro-texto, você vai usar algum ponto de referência e vai dizer para elas, olha, eu quero compartilhar com você essa situação. Então você vai, a partir da palavra de Deus, ou a partir de uma situação, dizer, olha, vamos caminhar por aqui, vamos olhar esse texto, vamos encontrar Jesus, vamos encontrar o que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. É aquilo que nós falamos anteriormente. A mensagem tem que servir primeiro para o professor ou para o pregador. Senão ele não tem por que repartir isso com os outros. Jesus vai e ensina nas sinagogas. Sinagogas eram casas de oração. Eles se reuniam, os judeus, aos sábados, nestas casas de oração, e ali eles cantavam, eles cultuavam a Deus, mas também tinha um momento de aprendizagem da palavra de Deus. Momento em que eles podiam discorrer sobre a palavra de Deus. Eles poderiam ouvir, eles poderiam falar, eles poderiam perguntar. Jesus aproveita estas oportunidades nas sinagogas dos judeus para ler a palavra para eles e para discutir com eles esta palavra de Deus. Isso é o ensino. E tem também momentos em que Jesus toma a palavra e vai pregar, direcionado a estas pessoas. Daí não há essa interação, não há essa troca de conhecimento. Então é simplesmente uma mensagem de uma mão só, vamos dizer assim, a pregação. Vamos lá. Jesus não fazia só isso, mas ele também curava toda sorte de doenças e enfermidades. Vejam que Jesus aqui cuida do corpo, da alma, do espírito, ele cuida do homem, do ser integral. Quando nós somos crentes em Cristo Jesus, de fato e de direito, nós nos preocupamos com a pessoa de uma forma integral. Nós nos preocupamos com os seus conhecimentos, nós nos preocupamos com os seus sentimentos, nós nos preocupamos com as suas necessidades. Nós olhamos para a pessoa como ela é, cheia dos seus complexos, das suas vicissitudes, dos seus desejos, e nós queremos realmente fazer diferença na vida dessas pessoas. Olhar para o reino e olhar desta forma é nos dar, com certeza, o caminho certo para sermos bons professores e bons pregadores. Jesus aqui é o nosso modelo. Observem também que diz o texto que vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Compadecer-se é ter misericórdia. É olhar para elas com um olhar bondoso. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para as pessoas com um olhar um tanto quanto duro. E dizemos, não, elas estão assim porque querem, elas são assim porque são assim mesmas.
Mas nós precisamos olhar para essas pessoas que elas estão numa condição ruim e que elas não precisam continuar assim. Que nós podemos fazer alguma coisa para mitigar o seu sofrimento, para minimizar as suas dores, para ajudá-las, até mesmo para enriquecê-las. Precisamos olhar para as pessoas como de fato elas são. Pessoas que carecem da glória de Deus, como nós também carecemos, porque somos todos pecadores. Ainda dentro deste texto, Jesus olha para as multidões, se compadece delas, porque viu que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que não têm uma direção. Pessoas que não têm em quem se espelhar. Pessoas que não têm em quem confiar. Jesus tem misericórdia dessas pessoas. E nós devemos ter misericórdia dos nossos alunos, das pessoas com quem nós nos relacionamos, para pregar a elas o Evangelho, para ensiná-las no caminho em que devem andar. Muito bem, eu falei que falaria sobre 2 textos bíblicos. E eu quero mostrar no segundo texto bíblico que professores e pregadores ensinam a respeito do reino e somente a respeito do reino. E eles usam todas as possibilidades para tornar a vida das pessoas mais próximas de Deus. Então nós vamos olhar para esse povo, vamos conduzir este povo e vamos instigá-los a pensarem por si mesmos. Essa é a proposta. Vamos ensinar algo que faça com que eles pensem. Fé não é alguma coisa irracional, nós já dissemos isso anteriormente. Gosto muito de um livro de John Stott que fala que crer é também pensar. A fé não é alguma coisa que está dissociada da razão, mas deve sim ser instigada pela razão, para que pela razão ela possa crescer ainda mais. Aqui no caso, nós vamos usar esta fé, esta palavra, para instigar as pessoas a pensarem por si mesmas, a buscarem respostas por si mesmas. Professores e pregadores não têm medo de temas polêmicos quando estão bem preparados. Estar bem preparado aqui é a chave para dar uma boa aula ou para fazer uma boa mensagem. Vamos olhar o texto então que eu disse, Marcos capítulo 12, versos 35 a 37. Diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Aqui nós podemos observar algumas coisas que considero interessantes. Vamos lá. Jesus está ensinando no templo. Era um lugar para os sacerdotes ensinarem. Era um lugar onde aqueles que são chamados por Deus deveriam repartir o seu conhecimento com aqueles que vinham adorar. Então, igreja, templo, serve como um local de reunião para que tanto o culto quanto o ensino aconteça. Jesus está no templo, está reunido com a multidão e pergunta para eles. O professor tem que estar preparado para dar respostas. Obviamente aqui não é uma pergunta retórica, porque Jesus não lhe deu a resposta naquele momento. Jesus faz a pergunta, coloca eles para pensarem e eles dizem: puxa vida, mas que coisa boa. Há alguém aqui que me respeita. Há alguém aqui que entende que eu posso produzir respostas. O professor ou o pregador, ele deve valorizar o seu aluno ou o seu ouvinte. Ele deve entender que são pessoas inteligentes, independente do grau de instrução que possuam. Todas as pessoas têm capacidades, algumas mais, outras menos, mas todas têm capacidades para pensar a respeito do reino de Deus. Não simplesmente absorver, não simplesmente engolir e dizer: não, é isso porque o pregador está falando, é isso porque o professor está ensinando, mas é isso porque eles entendem. É por isso que chega o final desse texto que li,
E diz assim: e a grande multidão o ouvia com prazer. Eles se sentiam respeitados, eles se sentiam amados, eles se sentiam valorizados. E essa é a questão. Nós, como professores e pregadores, quando formos ministrar as nossas aulas para os nossos alunos, devemos ter isso em mente. Eles são pessoas que têm conteúdo. O conteúdo que eles têm pode agregar valor à nossa mensagem, pode agregar valor à aula, à instrução que estamos dando. Compartilhar aqui, no caso, principalmente com os professores, é fundamental. Esse texto fala de que Jesus estava ensinando, não estava pregando. Era o momento em que ele podia interagir com essas pessoas e buscava delas esse carinho. Muito bem, quando você prepara a sua aula, quando você prepara o seu esboço de sermão, a sua mensagem, o que você tem em mente? Simplesmente algo que venha daqui para lá? Algo que saia do professor para o aluno? Ou que realmente possa receber algo de lá para cá? Algo que o aluno tenha para compartilhar de um pensamento ou de uma ideia que venha a somar. Jesus faz aqui essa parte e nos ensina a fazer o mesmo como professores. Vamos respeitar os nossos alunos. Vamos aceitar o que eles têm. Vamos, se for o caso, corrigir o ponto de vista deles, caso não esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Certa vez, um pregador veio dar um curso em Curitiba. Eu era seminarista na época. Na época ele era um homem famoso, um homem tido como muito inteligente, e veio para compartilhar. Ele veio e mostrou o seu lado. E num determinado momento, ele estava comentando de como ele aprendeu com os outros. Eu quero falar o nome dele aqui, é Rubem Alves. Na época ele era pastor presbiteriano. Mas o fato é que naquele momento ele trouxe uma informação que foi preciosa para mim. Que Deus usou ele, a sua fala, a sua experiência e agregou valor à minha vida. Ele estava falando sobre os discípulos no caminho de Emaús. E então, num determinado momento, ele diz assim: eu estava dando aula e perguntei aos meus alunos, no momento em que Jesus partiu o pão e que deu graças, ele sumiu. E eu perguntei: para onde ele foi? E um dos alunos que estava ali, diz o Rubem Alves, olhou para mim e disse: eu sei. Ele entrou no coração daqueles discípulos. O Rubem Alves disse: eu nunca tinha pensado naquela resposta. E quão importante ela foi para mim, dizia ele. Porque agregou valor. Eu não tinha imaginado que Jesus poderia ter entrado na vida daqueles homens como de fato entrou. Bom professor é aquele que está disposto a fazer perguntas, ouvir as respostas e, quem sabe, aprender com elas. Jesus nos ensina a ser bons professores e bons pregadores. Para meditar. Quando você ensina, as pessoas ouvem com prazer? A ideia é, a sua aula passa rápido demais? Puxa, eu nem vi, foi meia hora, 40 minutos, 1 hora e 50, eu não vi passar. Ou é aquela que quando você começa, eles olham para o relógio e dizem, quando é que ele termina? É importante pensar nisso. Se não me falha a memória, foi Spurgeon que disse que bons pregadores, eles apresentam uma boa mensagem em no máximo 30 minutos. Agora, príncipes do púlpito, 45 minutos. Agora, o que passa disso, ninguém mais ouve. As pessoas começam a perder o interesse. Quando você está ministrando a aula, quando você está falando, quando você está pregando, as pessoas estão realmente prestando atenção? Como diz o texto ali de Jesus, as pessoas estão ouvindo você com prazer? Esse é o primeiro ponto para você meditar. Segundo, existe algum tema ou assunto que deixa você desconfortável?
Nós vivemos hoje uma época em que parece surgir assuntos diferentes e dizendo assim, não, são coisas novas que não existiam na Bíblia. Não consigo ver isso. Eu encontro todos os temas atuais na palavra de Deus. Problemas éticos tem na palavra de Deus. Respostas para problemas de gênero tem na palavra de Deus. Sobre conduta cristã tem na palavra de Deus. Sobre sexo tem na palavra de Deus. Eu vejo que neste livro que o Senhor deu para nós, que nos deu a oportunidade de tê-lo em nossas mãos, há resposta para essas coisas. Então não existe tema que possa ser realmente cabeludo, ou estranho, ou diferente. Só assuntos que não são bem tratados. Só assuntos que não têm uma boa preparação. Eu particularmente não sou muito fã de matemática. Quem me conhece sabe que até tabuada é muito difícil para mim. Eu tenho realmente aversão a números. É minha limitação. Sei disso. Agora, eu não posso deixar de entender a matemática como extremamente importante para a nossa vida. Ela está presente em absolutamente tudo. Eu não posso falar de matemática como um matemático falaria. Mas eu não posso dizer que a palavra de Deus não contempla estas coisas. E então eu vou me preparar da melhor forma possível para apresentá-la. Não existe assunto difícil. Nós precisamos nos preparar melhor para eles. Terceira coisa para você meditar. Você realmente se importa com a vida espiritual das outras pessoas? Observem que esta terceira pergunta já foi na aula passada, já foi no encontro primeiro, porque ela é extremamente importante. Porque se você realmente se preocupa com o seu aluno, se você realmente se preocupa com o seu ouvinte, você vai se esmerar para preparar a melhor aula que você puder. Você vai se esmerar para preparar o melhor sermão, a melhor mensagem que você puder. Porque você respeita o seu ouvinte. Porque você quer vê-lo crescer para a honra e para a glória de Deus. Muito bem, chegamos ao fim deste terceiro módulo. Logo faremos o quarto. Aguardem.